da nossa rede social, Facebook, e também pelo canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso a qual nós servimos. Amém? E continuemos orando por esta nação, por este país. A Bíblia diz: feliz é a nação cuja o Deus é o Senhor. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, queridos, que nós vamos orar agora, falar com Deus. Então se una em oração nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado por este ar que respiramos. Obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado pela família, ó Pai, que temos e que vivemos juntos. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando, ó Pai, neste dia. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Como também coloco, ó Pai, essa nação, ó Deus, a liderança política deste país, que o Teu Espírito Santo esteja visitando, ó Pai, e falando aos corações desses homens. Deus, que nessa manhã também sejam repreendidos todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de mágoa, de rancor, de culpa, de vício, de prostituição, todo espírito contrário à Tua vontade, ó Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz neste dia. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante, que já é um assunto bem legal, bem bacana, que é sobre o chamado de Abraão. Então, refletir um pouco sobre o chamado de Abraão é saber do relato significativo que a Bíblia traz, que é o chamado de Abraão. E esse relato não é apenas, ele não apenas nos apresenta a história de um homem comum, mas também nos revela o plano divino para a humanidade. Abraão é conhecido como o pai da fé, e seu chamado nos ensina lições valiosas sobre obediência, fé e confiança. Isso tudo em Deus. Então vamos mergulhar na palavra e entender o que Deus deseja nos ensinar através desse texto. Amém? Primeiro nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que diz assim: O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E através de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão partiu como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, eu falei a semana passada sobre Ló aqui, Então, primeira coisa que nós precisamos entender é o chamado de Abraão, que ocorre em um momento crucial aqui na narrativa bíblica, No capítulo 11 de Gênesis, ali, descreve a Torre de Babel, onde a humanidade, em sua tentativa de ser autossuficiente, desobedeceu a Deus. Então o chamado de Abraão é a resposta de Deus ao povo que estava ali na terra de Babel. Deus chama Abraão e revela o seu plano de redenção. Então tem o chamado de Deus. Deus ali inicia o seu relacionamento com o homem,
com Abrão, pedindo que ele saia da sua terra. Lembrando que o nome dele ainda era Abrão, não era Abraão. Então, Deus inicia seu relacionamento pedindo para ele sair da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Deus não falou onde era a terra. Deus disse para ele, saia da sua terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Né? Então isso não é apenas uma história de mudança geográfica, mas um chamado para deixar para trás a segurança e a tradição da vida anterior. Deus estava preparando Abraão para algo maior. Eu lembro quando eu saí de casa, né, nunca mais voltei para morar em casa. Era solteiro, eu saí, já morei no período de concentração, morei no quartel, depois fui para o navio, morei no navio um tempo, e depois aluguei um imóvel e fui morar, mas nunca mais voltei a morar com os meus pais. Isso já tem mais de 40 anos. Muito tempo. Né? Então, Deus quando nos chama para sermos vencedores. Deus nos chama porque existe uma promessa. E é sobre a promessa de Deus para Abraão. Deus faz a Abraão 3 promessas significativas. Primeira promessa, um grande povo. Deus prometeu que Abraão se tornaria o pai de uma nação. Segunda promessa, abençoar e tornar famoso o seu nome. A fama de Abraão não é apenas para a sua glória, mas para que ele seja uma bênção na vida das pessoas. Entendeu a diferença? Não é para a glória dele, pessoal. É para ele ser uma bênção na vida das pessoas. Hoje as pessoas querem ser famosos, mas não para ser bênção na vida das pessoas. Querem glórias para si, querem louros. Então, segunda promessa, a bênção para todas as nações. Então aqui é a promessa messiânica que chega até Jesus, que é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Chega em Jesus, diretamente a ele. Então, o outro ponto é a obediência de Abraão. Meu Deus do céu. Será que eu faria o que Abraão fez? Você abriria a mão do teu conforto com a tua família e sair peregrinando para um lugar que Deus não tinha mostrado ainda? Uma coisa é você chegar no lugar e... eu já cheguei, já estou aqui, que bênção, é aqui que eu vou ficar. Outra coisa é você peregrinar por terras, por terras, por terras. Porque quem chegou na terra prometida, veja bem, foi o povo que veio peregrinando, tornou-se prisioneiro no Egito por 400 anos. Deus usou Moisés para tirar e levou para essa terra, Israel. Então Deus fez uma promessa lá atrás a Abraão: de ti farei uma grande nação, a nação que iria herdar a terra prometida. Irmãos, a fé de Abraão é sobrenatural. É sobrenatural. A vida dele estava nas mãos de Deus, a sua família nas mãos de Deus, a sua descendência nas mãos de Deus. Então, no versículo 4, diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O versículo 4 destaca a obediência de Abrão. Abrão partiu como o Senhor lhe ordenara. Ele não hesitou em seguir a voz de Deus, mesmo diante da incerteza. A sua disposição em obedecer é um exemplo de fé prática. E ele tinha 75 anos. O texto é bem claro. Ele tinha 75 anos. Às vezes damos desculpa para desenvolver projetos. Hoje eu estava assistindo agora de manhã a história de um homem que é o fundador da Caoa, da grande concessionária. Ele, em 1979, ele comprou um Ford Landau. E ele não recebeu. Por que ele não recebeu? Porque a empresa faliu no Brasil. Em troca, a empresa
Ele ficou com a fábrica cheia de dívida. E dessa fábrica cheia de dívida, o nome dele é Carlos. Começa com Carlos. Eu sei que o nome Caoa são as iniciais do nome dele. E ele iniciou um projeto cheio de dívidas e tornou-se a maior concessionária do Brasil. E é um brasileiro. Então, a obediência de Abraão aqui foi... E ele começou aos 75 anos. Então, nunca é tarde para você iniciar um projeto. Eu estava vendo também ontem à noite, eu fiz psicanálise já faz um tempo, estava conversando com os amigos, e de acordo com pesquisas, a melhor fase da vida, a fase mais produtiva de projetos pessoais é aos 60 anos. A segunda melhor fase é dos 60 a 70. É quando você já não trabalha mais para se sustentar, você já tem um projeto de vida firmado, então você vai começar a produzir obras, produzir coisas. Você vê que Abraão tinha 75 anos quando começou. Ele não era um velho cansado, escorado, resmungão. Não. Ele era ativo. Pegou as coisas, botou na estrada e saiu da casa do seu pai. Foi tocar sua vida, porque Deus o chamou. E aí ele demonstra a maior ação de obediência que você poderia imaginar. Foi Abraão. Porque ele não saiu para um lugar que Deus mostrou, Deus ainda ia mostrar. E o que é que nós podemos aprender na aplicação prática disso aí, da vida de Abraão? Primeiro, deixar o conforto. Assim como Abraão foi chamado para deixar sua casa, Deus muitas das vezes nos chama para sair da nossa zona de conforto. Isso pode significar mudar de emprego, iniciar um ministério ou até mesmo se reconciliar com alguém. Então, podemos fazer uma pergunta para nós mesmos. O que Deus está pedindo para nós deixarmos para trás? Eu comentei aqui ontem, que a vida resume-se em decisões e consequências. Tudo que nós fazemos é por causa da decisão que nós tomamos. E o que nós vivemos são as consequências dessas decisões. Simples assim. Eu decidi servir a Deus. Hoje nós estamos aqui. Eu decidi, pela gratidão que eu tenho com Deus, iniciar essa rádio, essa web rádio. Eu decidi. Quais as consequências? Milhões de pessoas nos ouvem. Tem passado pela nossa rádio. Durante a pandemia, onde não era permitido culto, igrejas faziam cultos na nossa rádio. Mas isso foi o quê? Uma consequência de uma decisão tomada. Segundo ponto é a confiança nas promessas de Deus. Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Confiança na promessa de Deus. Abraão confiou nas promessas de Deus, mesmo quando não via o cumprimento imediato. Hoje as pessoas são muito imediatistas, querem para ontem. Em nossa vida podemos enfrentar momentos de dúvida, e é nesse momento que precisamos lembrar que Deus é fiel e suas promessas se cumprirão no tempo dele. Que promessas você precisa lembrar e confiar hoje? Quais são? E o terceiro ponto é ser uma bênção. Como é que nós podemos ser uma bênção num mundo cheio de lutas, cheio de aflições, tribulações? Como que nós podemos ser uma bênção? Deus chamou Abraão para ser uma bênção para os povos. E da mesma forma, nós somos chamados a ser bênção na vida das pessoas ao nosso redor. E muitas das vezes nós esperamos também em Deus, mas nós não tomamos atitude. Lembre-se que Abraão, Deus falou: sai da tua parentela. Sai. Abraão não deixou de trabalhar. Abraão, e mesmo quando ele morava com seu pai, ele não era preguiçoso, ele não era acomodado, ele tinha os bens dele, ele, era uma pessoa próspera porque ele trabalhava. E ele juntou os bens que ele tinha, os empregados que ele tinha, e saiu com todos eles. E foi andando pelo mundo, porque Deus ia mostrar.
Deus ia mostrando os caminhos onde ele deveria parar, ele ia sempre orando com Deus, onde ele passava, ele tinha uma intimidade com Deus, e Deus ia dizendo, está no caminho certo. É isso aí. Cometeu alguns erros, porque por causa da natureza humana, em alguns momentos falaram mais alto do que a sua fé, como acontece em nossas vidas. E no momento de fraqueza é o momento em que Satanás nos ataca, nos invade, para que percamos as nossas bênçãos. Assim também aconteceu com Abraão. Mas a obediência dele, a fé e a perseverança falaram mais alto. Ah, Deus vai me abençoar e eu não faço nada, não. Você tem que fazer. Deus dá uma promessa para mim e para você. Mas essa promessa também depende da nossa busca, do nosso esforço. Ah, agora eu estou sabendo que eu tenho que esperar. Mas vai esperar como? Deitado? Sem fazer nada? Sem produzir? Você tem que fazer a sua parte, assim como Abraão fez a parte dele. Abraão creu. E isso foi imputado nele. Ele creu. A fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então podemos dizer que o chamado de Abraão resume-se que em duas coisas. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que o chamado de Abraão não é apenas uma história do passado, mas é um convite contínuo para cada um de nós. Deus nos chama a sair, a confiar na bênção. Então, isso também não reflete que muitas das vezes você só consegue, tem muita gente que só consegue ser crente na igreja, só consegue ler a Bíblia na igreja, só consegue orar na igreja, só consegue ter comunhão na igreja. Então Deus está falando para essa pessoa, saia desse teu conforto e farei de você uma grande nação. Então, que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor derrame bênção sobre a tua vida. E o chamado de Abraão é um exemplo para mim e para você. Para obedecermos à voz de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. E para você que está conosco,